Boa tarde para a maioria de vocês e boa noite para alguns. Obrigados a Abdan e a WNU por organizar este evento. Estou honrado de abrir esse painel tão importante sobre financiamento e estruturação. Minha carreira foi a maioria na energia nuclear. Estamos vendo que tem muita presença aqui e isso é muito bom. Vemos que tem muito interesse no Brasil e na América do Sul. A energia nuclear tem um papel muito importante na geração de energia confiável, limpa e barata. Economia, investimento e financiamento são fatores chaves para fazer um projeto nuclear dar certo. Para concluir essa introdução ao painel, uma consideração sobre os custos de capital. Os custos de capital, de financiamento, de 5% foi uma forma de dobrar ao invés de triplicar os custos de capital. Antes de entrar com o primeiro palestrante de hoje, vocês podem fazer perguntas via chat. Tradução para o inglês e para o português serão providenciadas. Para ativar a tradução, por favor, clique no globo de interpretação perto da parte de baixo da tela. Aos palestrantes, por favor, se mantenham ao período de 20 minutos de cada apresentação e eu vou avisá-los quando estiver faltando 2 minutos. Para o primeiro palestrante de hoje, dessa tarde, Milton Kaplan, ele já foi apresentado hoje para vocês. Ele vai falar de estruturação e financiamento de projetos nucleares com vocês. Muito obrigado, Felipe. Acho que todos conseguem ver minha tela. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos prontos para uma ótima sessão agora no período da tarde. Finalmente vamos falar de uma coisa que é interessante para todos. Vamos falar sobre dinheiro. Tenho certeza que todo mundo aqui se interessa nesse assunto. E de onde vem o dinheiro? É importante saber. Para um projeto bem-sucedido nuclear, é importante ter a tecnologia e, às vezes, é até mais importante ter dinheiro, porque precisamos de muito dele. Temos pouco tempo, pouco menos de meia hora, então quero olhar 3 aspectos diferentes com vocês depois de uma breve introdução. Um pouquinho sobre a eletricidade e a importância dela para o mundo moderno, e aí um pouco sobre as estruturas de custo de usinas nucleares e possivelmente um caminho para o avanço no sucesso de um projeto. Talvez isso estimule as discussões futuras e as perguntas e respostas que vamos ter hoje. Tem ótimos relatórios que eu uso quando eu preparo esse tipo de material. Aqui à esquerda temos da Associação Nuclear Mundial o relatório deles, está um pouco desatualizado, é a edição de 2017. Eu faço parte desse grupo de trabalho com o Felipe. Os custos de geração de eletricidade da Agência Nuclear de Energia. Esse é de 2015. E a nova edição provavelmente vai sair por esses dias. Então, estou curioso para ver o que vai sair na próxima edição. Aí temos esse relatório também da Agência Nuclear de Energia, de maio do ano passado. Temos os custos de descarbonização. E destravando as reduções na construção, nos custos de nuclear. Também é da Agência Nuclear de Energia. E também está no seu website.
quero falar um pouco com vocês sobre como nós medimos o sucesso. Quando a gente fala de custos e riscos e tudo associado a usinas nucleares, projetos nucleares, as pessoas ficam muito negativas. Mas não é uma questão de saber quem que vai se dar pior quando alguma coisa dá errado. A questão é como que a gente trabalha junto no sentido do sucesso. Então, eu quero chamar a atenção para essa palavra, sucesso. E para o sucesso, a indústria nuclear tem que se mostrar competitiva economicamente falando. Podemos falar de aceitação pública e baixas emissões de carbono, mas ainda assim, só a competitividade vai fazer a indústria chegar onde deve chegar. A energia nuclear continua sendo um projeto relativamente econômico na maioria das jurisdições. Apesar de ser um projeto de capital intensivo e projetos, cronogramas longos e valores baixos de combustível, é muito sensível aos custos do capital e aos custos de investimento. Também é importante dizer que um sistema com nuclear é sempre mais confiável do que um sistema sem nuclear. E usinas nucleares com custos mais baixos e previsíveis podem ser alcançadas com uma gestão de projetos, gestão de riscos bastante impositiva. Acho importante dizer aqui rapidamente que o mundo precisa de energia e a demanda por energia vai continuar crescendo. Esses gráficos são do ano passado. Todos sabemos que esse ano foi um pouco estranho. A pandemia de Covid-19 reduziu a demanda por energia. A gente teve uma queda bastante brutal na demanda e nas emissões. E acho que todos perceberam que isso não é um ponto positivo. Reduzir as emissões de carbono travando a economia não é a resposta que precisamos para o nosso futuro. E apesar de que muitos enfatizam que os índices diminuíram, acho que o que percebemos é que a nossa dependência da eletricidade, na verdade, aumentou. E apesar de que estamos usando menos, porque as pessoas estão usando menos, a gente não poderia estar aqui hoje, nesse evento virtual. Ninguém poderia estar trabalhando em casa se vocês não tivessem acesso a energia confiável, a preços acessíveis, para passar por essa pandemia. Então, a gente precisa de energia abundante, limpa e também confiável para um futuro seguro. Aqui, para mostrar para vocês que a eletricidade é a moeda limpa do futuro, e vemos aqui o crescimento da energia solar fotovoltaica. Quando se trata da baixa emissão de carbono, vemos aqui que o carvão deslocado e o gás deslocado têm emissões maiores. Muitas pessoas falam a energia nuclear é limpa, mas tem toda a mineração de carbono. Bom, aqui temos tudo isso levado em conta. As altas densidades de energia significam que mesmo que você use carbono para minerar o urânio, você só precisa de uma quantidade pequena de urânio para produzir muita energia. Também é importante entender que a geração de eletricidade é complexa. As pessoas adorariam simplesmente concluir que podemos pegar toda a nossa energia de fonte solar ou fonte eólica e que podemos fazer isso ou aquilo. Mas a realidade é que o fornecimento de energia é complexo, envolve sistemas e modelos complexos. A eletricidade não pode ser facilmente armazenada. Então, a demanda e fornecimento precisam estar equilibradas. Esses sistemas, 100 anos atrás, as pessoas que desenvolveram os sistemas fizeram muito bem em mantê-los em equilíbrio. A gente se irrita muito toda vez que acaba a luz no meio de alguma coisa. O fato é que as grandes indústrias não conseguem operar hoje em dia sem fontes confiáveis. Então, precisamos de uma rede estável como um todo, que é uma combinação de geração confiável e transmissão e distribuição confiável.
existe também uma grande variação da energia, da demanda ao longo do dia e ao longo do ano. Aqui no momento a gente tem aquecimento, no Brasil talvez tenha um ar-condicionado, e tem a variação diária também. 2 horas da manhã, estão todos dormindo, as indústrias fechadas, o uso é bem menor. Então, tanto no dia, no ano, e também nas estações do ano, o uso muda. Às vezes é maior no verão, às vezes é maior no inverno. A carga de base é a parte da demanda que é estável ao longo do ano e do dia. E a carga de pico é a quantidade que varia conforme o dia caminha. As opções de geração, elas são feitas para atender ou a carga de base ou a carga de pico. Então, a questão não é vamos obter as nossas gerações de fonte A ou B. Agora, com o crescimento do fornecimento de energia renovável, por conta da intermitência dessas fontes, a situação se torna mais complexa. E, finalmente, desenvolver políticas de energia é extremamente complexo. As pessoas pensam, a gente ouviu isso hoje de manhã, o mercado brasileiro é basicamente desregulado, mas isso não significa que não existam políticas públicas. Para desenvolver um mercado, você precisa de uma política de segurança de mercado, de fornecimento, de pobreza energética. Não dá para dizer, vamos colocar um preço no carbono e, de repente, uma parte da população não consegue comprar essa energia para cozinhar seus alimentos. Precisa de uma política ambiental, precisa de uma política na resiliência e uma política que diga respeito à competitividade internacional. Eu falei de tudo isso rapidamente porque não tenho muito tempo, mas eu queria dar uma ideia geral para vocês. Então, vamos seguir para a estrutura de custos de usinas nucleares. Os custos de geração têm basicamente 3 partes. Quanto custa os investimentos? Quanto custa construir a própria usina? Aí, quanto custa o combustível? Quanto custa levar o combustível e colocá-lo dentro da usina? Seja urânio, seja gás, seja carvão. Ou, no caso da energia solar, é gratuito. E aí temos as operações e manutenções, que, em geral, são custos fixos e variáveis. Isso tem a ver com a equipe que você precisa para operar a indústria, a usina. Na indústria nuclear, a gente sempre incluiu todos os custos dentro das nossas necessidades. Também temos o descomissionamento da usina para, com segurança, finalizar um projeto. Dessa forma, com o comissionamento, se alcança um ambiente limpo, no final das contas. Nada disso é possível sem uma análise econômica completa. Quando olhamos custos e cronograma, vemos que usinas diferentes têm abordagens diferentes. Hidrelétricas custam bastante para construir, têm custos marginais baixos, sem custo de combustível, gás natural baixos, investimentos iniciais, altos custos marginais, nuclear, maiores custos marginais. O carvão é um combustível interessante porque ele fica bem no meio. Ele tem custos de investimento médios, custos marginais médios e, infelizmente, tem aspectos ambientais muito negativos. E renováveis como eólica e solar têm altos investimentos, custos de investimentos, baixos custos marginais, mas é um recurso intermitente, o que cria um custo sistêmico, que a gente vai falar mais tarde. Quando a gente fala da estrutura de custos relativa da geração, a gente fala em geral do custo nivelado de eletricidade. É o preço fixo da eletricidade que vai equilibrar todos os custos ao longo do tempo de vida útil inteiro de uma usina com base num desconto. Então, é o seguinte, $1 hoje vale menos do que $1 daqui a 2 anos e mais do que $1 daqui a 3 anos. Temos os juros, certo? Então, usinas nucleares são intensivas em capital, tem cronogramas de projeto longo, a gás tem gastos em combustível, o carvão é bastante equilibrado
Então, temos essa distribuição aqui. Nos custos projetados de eletricidade, aqui temos um gráfico de 5 anos atrás. É possível ver que, pelo menos para essas tecnologias despacháveis, carvão e gás, em relação a carvão e gás, a energia nuclear é bastante competitiva na maioria das jurisdições. Em taxas de desconto mais baixas, ela se torna mais competitiva do que em taxas de desconto mais altas. Quando queremos olhar a sensibilidade de alguns parâmetros-chave, a gente já falou sobre isso. O que é mais econômico em termos de comparação de gás, carvão e nuclear é o preço do combustível fóssil e do carbono, se houver, as taxas de juros e as taxas de desconto, e depois os custos de investimento nuclear. Então, você pode ver que do lado dos investimentos, os custos de investimento, a sensibilidade da energia nuclear é enorme. E quando você olha a sensibilidade dos custos de investimento, de realmente construir a usina, a energia solar é mais sensível. E por que a usina nuclear é mais sensível aos custos do capital em si e a solar é mais sensível aos custos do investimento? A resposta é que a energia nuclear tem cronogramas de projeto muito longos. E você pode imaginar que num projeto de 6, 7, 8 anos, o seu projeto acumula juros. Isso se torna um componente cada vez maior do custo total. Por outro lado, você vê que as usinas de gás são basicamente insensíveis a ambos os parâmetros. Quando falamos de preço do carbono, não é muito surpreendente que o carvão seja 2 vezes mais sensível ao preço do carbono do que o gás, porque produz o dobro de carbono. Então, se você tem um preço de carbono de $1 por tonelada, isso acrescenta $1 por megawatt-hora no carvão e 50 centavos por megawatt-hora para o gás natural. E aqui, o que temos de novo, que não estava naquele relatório de 5 anos atrás? Uma quantidade significativa de renováveis a mais no sistema muda o sistema. E por quê? Porque os renováveis, as energias renováveis não são densas em energia e elas são intermitentes. E essa intermitência faz com que elas não sejam despacháveis. Por exemplo, usinas solares. Isso vem da World Energy Outlook de 2019. As usinas solares operam, em média, 17% do tempo. Então, isso significa, mesmo que a gente suponha 20% do tempo, 80% do tempo não tem geração de energia. Quando ela funciona de maneira ótima, ela funciona 35% a 50% do dia. Mas isso, mesmo assim, significa... Desculpe, isso para a energia eólica. Isso significa que, mesmo assim, há um tempo longo em que não há produção de energia. Tem certas garantias na energia solar. Não tem sol à noite, tem sol de dia. Mas outra parte é imprevisível. Então, você precisa criar um sistema mais complexo para lidar com essa imprevisibilidade. Na outra ponta da escala, temos energia nuclear, que opera a 90% do seu fator de capacidade a maior parte do tempo, o que significa que ela está gerando energia praticamente 24 horas por dia. Estou esperando que nos próximos relatórios que saírem a gente vai ver mais a esse respeito. Quando você compara os custos de geração, o custo nivelado da energia nuclear não é um problema. E por quê? Porque quando você olha para os renováveis, tem custos sistêmicos que precisam ser levados em consideração quando você compara com as opções que não precisam desses custos sistêmicos. Temos, por exemplo, custos de perfil. É preciso ter backups quando o vento não está soprando ou quando o sol não está visível. Também tem custos de construção, custos de rede, porque você talvez tenha que colocar suas usinas mais longe, num lugar onde tenha mais sol ou mais vento.
você também tem que lidar com os custos de flexibilidade. Tudo isso é muito importante e tudo isso precisa ser levado em conta se você vai fazer uma comparação adequada. Isso é novidade para a indústria. As pessoas tendiam a olhar os custos nivelados de eletricidade como uma simples comparação de opções. O que a gente vê desse estudo do MIT, feito 2 anos atrás, é que sim, é possível descarbonizar sem energia nuclear. Eles fizeram o estudo deles observando diversos países ao redor do mundo. Eu escolhi a região de New England, dos Estados Unidos. O que vocês veem aqui é que se você inclui a energia nuclear, eles têm 2 casos em que incluem a energia nuclear, custo nominal e custo baixo. Se você começa produzindo 500 gramas por quilowatt-hora, o que é mais ou menos o que de emissão, que é mais ou menos o que a Alemanha produz hoje em dia, você vê que os custos com ou sem nuclear são bem semelhantes. Conforme você descarboniza o sistema, os custos de não ter nuclear, comparado a ter alguma parte de energia nuclear, quando você está em 10 gramas por quilowatt-hora, os custos são extremamente altos em energia nuclear. E aí você pode se perguntar, por que será? A resposta é simples, é difícil de ver na parte direita do gráfico, mas se você ver no cenário sem energia nuclear, você pode ver pela linha preta que conforme você diminui a quantidade de energia nuclear, o tamanho do sistema total é mais ou menos estável, passando de 30 para 41 gigawatts, mas a partir do momento que você desce para 10 gramas por quilowatt-hora ou menos e realmente começa a retirar energia nuclear do sistema, o sistema total tem que aumentar de tamanho. Então, um sistema de 35 gigawatts passa a 235 gigawatts para gerar a mesma quantidade de energia. E se você ver aqui à direita, esse não é o caso em cenários com energia nuclear. A linha preta continua basicamente estável. E por quê? É simples. Imagine que você precisa pegar toda a energia da energia solar, mas a energia solar só opera 20% do tempo. Então você precisa construir muitos painéis solares para extrair toda a energia que você precisa durante aqueles 20% de tempo de sol, para usar durante 100% da sua necessidade. Você precisa de um sistema eficiente de armazenagem. Então, essas são as questões de hoje. Eu sei que eu estou indo muito rápido, mas essa é uma fala breve. E nos últimos 10 minutos eu queria falar sobre um caminho para o sucesso. Quando eu penso em como gerir um negócio para o sucesso, são 3 elementos. A gente precisa aqui primeiro construir em relação os custos e cronograma, de acordo com os custos e cronograma. Precisamos achar formas de reduzir os custos do capital, tornar o projeto mais eficiente, e temos que achar formas de reduzir os custos de investimento. Vou falar um pouco sobre cada um deles para que vocês ficarem com algo para pensar. Quando a gente fala de os custos e o cronograma, como preparar? E aí as pessoas falam, bom, esse projeto era o primeiro do seu tipo, então não foi tão bem implementado. Verdade, é difícil fazer um projeto pela primeira vez. Mas a questão é bem simples quando você pensa em custos e cronograma. Você tem que se planejar, planejar e planejar mais ainda. É importante que você tenha um design concluído antes que você comece a construção. Também precisa garantir que sua cadeia de suprimentos esteja pronta. Precisa criar métricas de projeto fortes e um programa de gestão de risco robusto que dê conta das contingências do projeto. Você precisa desenvolver uma estrutura financeira do projeto que apoie as suas preparações antes de realmente assumir o projeto. Um dos motivos por as coisas não saírem tão bem é porque as pessoas não gastam tempo suficiente para se preparar para esses custos e cronogramas. O fornecedor precisa ficar aberto para uma quantidade grande demais de surpresas possíveis. A outra coisa é conseguir a melhor equipe, o melhor pessoal que você puder. Quando se trata de estruturar um projeto para reduzir os custos do capital, o importante é entender que os custos do capital são uma medida de risco.
Isso vale para Angra 3. Acho que o que a gente agora sabe é que transferir todo o risco para as construtoras é uma ilusão. Quando você transfere o risco, essa é uma forma de gestão do risco. Alocar os riscos para um certo lugar não faz o risco desaparecer. E é fácil explicar. Não existe cenário possível onde a sua construtora vai fracassar e você vai ser bem-sucedido. Então, a partir do momento em que a construtora tiver algum projeto, ele vai te pedir ajuda. Ou então vai dar errado para ele e vai dar errado para o projeto como um todo. A outra coisa é ter transparência completa com a construtora, para você não chegar numa situação em que a construtora está falando, ah, não, está tudo bem, e de repente não está tudo bem. É importante você ver os problemas quando eles começam, de forma que todas as partes possam fazer esforços para resolver esses projetos. Também é importante garantir que tenha supervisão adequada do projeto. Isso tudo vem de um relatório do Reino Unido. É o mesmo slide que eu mostrei mais cedo, mas num cenário real. O Hinkley, a usina. E qual seria o preço para custos de capital diferentes? Vocês podem ver que agora eles estão presumindo que o custo de capital está em cerca de 9% e o preço da energia é 92 libras e 50. Se eles conseguissem reduzir esses custos de capital, o preço diminuiria drasticamente para 60. E aí a pergunta é, vale a pena pagar o preço para alocar o risco para outra pessoa? E eu sei que eu estou ficando sem tempo aqui, mas finalmente, como se reduz os custos de capital, os custos de financiamento? É bem simples. Faça a mesma coisa muitas e muitas vezes. Padronização. Não há dúvidas que a gente melhora quando a gente aprende e repete as mesmas coisas. E a padronização vai além do design. Como o Marcelo disse mais cedo, tem a ver com construir em locais semelhantes, utilizar a mesma cadeia de suprimentos, utilizar o mesmo modelo de projeto e, especialmente, usar a mesma equipe, porque a aprendizagem está acumulada nos indivíduos e não em documentos. Um exemplo recente nos Emirados Árabes mostrou que na usina de Baraka, a quarta unidade saiu 40% mais barato do que a média. As pessoas acham que a padronização mata a inovação, mas eu discordo. Eu acho que é possível incluir a padronização e, com ela, incluir pequenas inovações. E conforme termino essa apresentação, eu sinto muito por apresentar tanta informação num período tão curto. Finalizo aqui dizendo que custos de usinas nucleares baixos e previsíveis podem ser alcançados. Você precisa estar preparado, você precisa reduzir os custos de capital gerindo risco, reduzir os custos de financiamento construindo e repetindo, e inove. E esse é o futuro da indústria nuclear. E é aqui que eu quero terminar com vocês hoje. Na maioria dos países industrializados, energia nuclear é uma opção econômica para gerar cargas de bases no sistema elétrico, mesmo sem considerar as vantagens geopolíticas e ambientais da usina nuclear, da energia nuclear. Acrescentar renováveis no sistema elétrico muda tudo devido à sua intermitência. Sistemas totalmente descarbonizados têm sempre custos mais baixos quando incluem energia nuclear. Projetos bem-sucedidos resultam de investimentos na gestão de riscos. É isso por hoje. Sinto muito por falar tão rápido, mas sei que vamos ter um tempo para discussão no final da sessão e eu vou ficar contente em aceitar perguntas. De volta a você, Felipe. Obrigado. Foi um tópico bastante abrangente e tem duas questões principais na última coisa que você disse. Por exemplo, o custo sistêmico é uma coisa importante a se considerar e a alocação de risco. Você tem formas de estruturar diferentes, de forma que o custo de capital seja muito menor.
Vamos agora falar da Angra 3. Felipe Bordalo vai falar. Estou feliz de dar as boas-vindas a ele. Ele é especializado em economia e finanças. É o gestor de projeto no BNDES. Então, Felipe. E Guilherme Gaspar de Freitas, que é um analista de finanças, estudou na PUC do Rio de Janeiro, estudou na Fundação Getúlio Vargas, desculpa pela pronúncia, e é especializado em economia francesa, e especializado em economia e finanças, com um mestrado nessa área. Ele é corresponsável por 3 projetos. Então, Felipe, por favor, o modelo financeiro. Felipe, a palavra é sua. Hello, everyone. Thank you, Felipe. Thank you, Milton Kaplan, for that great presentation. Olá, obrigado pela apresentação. E junto com o Guilherme, meu colega do BNDES, vou apresentar o planejamento e modelo de Angra 3. Nós estamos trabalhando nisso há 12 meses. Há 12 meses. Vou falar um pouquinho da estrutura do BNDES. A gente trabalha no ramo de estruturação do BNDES. A gente trabalha com várias indústrias do conhecimento e a gente trabalha com uma equipe jurídica especializada, especialistas em mercado de capitais e uma equipe qualificada em pesquisa quantitativa. O BNDES é um líder entre as estatais brasileiras de estruturação de projetos e de projetos de desenvolvimento no Brasil. O BNDES é muito famoso no Brasil por financiar projetos de infraestrutura e de indústria. Mas a gente não é o ramo financeiro, a gente é o ramo de estruturação. A gente não tem acesso aos ramos de financiamento sem algumas restrições, sabe? Ramos separados. Então, eu gostaria de deixar isso claro. Vou pedir para o Guilherme começar apresentando o projeto para a eletronuclear, que é o projeto de Angra 3. E a gente vai falar um pouco mais dos nossos estudos e do modelo financeiro. Então, olá, boa tarde, boa noite para alguns de vocês. Eu sei que muita gente aqui já conhece a eletronuclear, mas só queria dar uma apresentação rápida, só para garantir que esteja todo mundo aqui na mesma página. A eletronuclear gerencia 3 usinas nucleares, 2 que já estão em operação, que é a Angra 1 e a Angra 2. A Angra 2 é a usina de referência para a Angra 3 e está em operação desde 2001. As duas usam tecnologia alemã da Siemens e da KWU, que foi comprada pela Framatome. As obras de Angra 3 começaram no começo dos anos 80 e já foram paralisadas 2 vezes. Elas estão 62% concluídas e há uma estimativa que faltam ainda 15 bilhões de reais em investimento para serem concluídas, cerca de 3 bilhões de dólares hoje. Em 2016, o governo estava buscando o melhor modelo para concluir a obra. Mas vamos lembrar que o objetivo do modelo é financeiro, técnico e da estrutura legal, que vai permitir a conclusão da obra e, finalmente, colocar a Angra 3 em operação. A eletronuclear contratou o BNDES para avaliar 3
3 modelos anteriores que foram empregados e para comentar e para recomendar finalmente um modelo final. A primeira fase foi descobrir um modelo conceitual no governo brasileiro. Uma forma de viabilizar, essas são as linhas gerais para a viabilização do projeto. E o modelo conceitual da Angra 2. E a análise dos primeiros modelos idealizados. E, finalmente, recomendaremos o... Depois disso, a Angra 3 foi aprovada pelo CPPI, que é um conselho ministerial, e entrou na fase 2, da estruturação. Escrutinizar os modelos de implementação. Trying to detail a little more about the 3 previous models that we find when we start. Então, tentando detalhar um pouco mais os 3 modelos anteriores que estudamos nesse projeto, gostaria de fazer um link com o que o Sr. Milton Kaplan disse antes, que não há um projeto bom em que você dê certo e o construtor dê errado. Isso é impossível. O risco, ele volta para você, mesmo se você colocar ele todo em cima do construtor. E foi isso que a gente descobriu nesses modelos anteriores. E o fator comum desses 3 modelos passados é que tanto os riscos de construção quanto os operacionais e financeiros foram transferidos para um parceiro privado potencial, que em 2 casos foi uma acionária da Eletronuclear. Então, uma sondagem de mercado foi feita com 10 empresas de engenharia com experiência no ramo e todas indicaram baixa atratividade. Os 10 parceiros em potenciais pediram compensações muito caras para a Eletronuclear e para o governo federal, como dividendos mais altos como prêmio de risco pela Angra 3 e uma participação ativa na governança corporativa, garantia em cima do principal, que foi investido na Eletronuclear, e ao custo das ações que foram investidas no período. E isso seria colocado numa estrutura financeira que seria implementada com uma opção de venda contra o governo federal, que receberia a remuneração do principal. Então, todos esses riscos estavam caindo no governo federal, que teria que assumir todos esses riscos e responsabilidades por construção, operação e investimento. Então, todos esses modelos eram mais simples, eram relativamente fáceis de implementar, porque você transfere toda a responsabilidade para o parceiro privado potencial, mas como a gente vê, com um risco muito alto de execução. Então, começamos a trabalhar no 4º modelo, e nesse 4º modelo, tentamos alinhar todos os vários stakeholders do projeto, sendo, claro, a Eletronuclear, que é a grande patrocinadora, a Eletrobras, que é a estatal controladora da Eletronuclear, todas as instituições federais, o Ministério da Economia, das Minas e Energia, e o PPI, que é o Programa de Parcerias e Investimentos,
potenciais contratos de APC, como a Framatome, EDF, e também selecionamos os possíveis credores que atuam em outros financiamentos de projetos no Brasil. E, de novo, falamos com 5 dos 10 potenciais parceiros de APC. A Framatome é a dona da tecnologia atual, sua controladora EDF, a importadora francesa, a chinesa CNMC, a americana Westinghouse e a Rússia Rosatom. Então, o resultado de todas essas conversas que tivemos com esses parceiros em potencial resultou nesse novo modelo que separa dois conjuntos. Então, seria um parceiro financeiro que assumiria uma parte do risco para financiar o projeto, o risco financeiro, o parceiro de APC, que assumiria a responsabilidade de construção. Então, alocamos o risco nas agências que são mais aptas para lidar com esse risco. A gente colocou bancos internacionais e também agências de exportação com capacidade de financiamento de medir os riscos. E um grupo de parceiros EPC que tem experiência na construção de usinas nucleares. Então, no quarto modelo, novo modelo, a gente vai ter injeções de capital do governo federal e da Eletrobras na eletronuclear para compor o capital de financiamento. Os parceiros também vão injetar capital na eletronuclear para estruturar o projeto. E, como eu disse, um grupo de bancos privados e ACAs e títulos públicos. Bom, as reestruturadoras estão com o BNDES, está sendo a Caixa e o BNDES, que estão negociando essa parte, e os parceiros de APC para terminar a construção de Angra 3. Então, entendemos que esse modelo tem várias vantagens com relação aos últimos, o que significa que o governo federal e a Eletrobras estão menos expostos ao risco, já que o risco foi alocado de forma melhor. E também atingimos um grande conjunto de parceiros em potencial que separamos em dois grupos. Essa melhor alocação de risco com os potenciais parceiros e com que podem renegociar a dívida. E também estamos renegociando com o governo federal para a possibilidade de pegar novos empréstimos. Bom. Bom, temos outros mecanismos de governança para a execução do governo, como contratar um engenheiro independente para trabalhar entre a eletronuclear e o parceiro de APC. E também queremos um engenheiro do proprietário e do credor para ajudar nesse projeto de governança. E uma desvantagem nesse modelo é o alto custo de estrutura. Mas, na nossa visão, é melhor investir um pouco mais no começo, estruturando o projeto, e ter um custo menor, com menos risco na fase de operacional e não arriscar extrapolar custo e extrapolar o cronograma. Então, como eu disse, nosso objetivo é investir tempo e dinheiro numa due diligence adequada, com um bom mapeamento de riscos, otimizar a alocação de responsabilidades entre essas múltiplas agências, ter uma definição clara das interfaces entre os pacotes de trabalho, ter contratos claros entre
todas as agências envolvidas na construção e ter uma segmentação ótima de investidores, tentando coletar vários tipos de investimentos diferentes de forma adequada com o apetite por risco. Então, o governo federal e a eletronuclear ficam com um nível de risco menor, tem um risco menor de ter pouca atratividade para os clientes em potencial e também o que significa um menor prêmio de risco para esses parceiros em potencial, o que significa que não vai ter um aumento na energia do preço, então uma energia mais barata para o consumidor no final. Então, quais as respostas que precisamos dar para esses parceiros em potencial? Que informações fariam eles querer baixar o risco de prêmio com a eletronuclear e baixar o preço da energia ao consumidor brasileiro? Bom, em primeiro lugar, os parceiros APC querem saber como que está o estado do projeto agora. Eles querem uma definição clara da responsabilidade de cada agente. Eles querem uma interface rápida entre os pacotes de trabalho e o que falta no escopo, que ainda está para ser executado. E eles querem saber se a eletronuclear tem a capacidade financeira para honrar esses contratos de EPC. E com relação aos parceiros financeiros, eles querem saber o nível do risco de extrapolação de prazo e orçamento. Eles querem saber quais são as estratégias de mitigação desses riscos. Eles querem saber se tem alguma responsabilidade escondida na empresa, ou mais especificamente na Angra 3. Eles também querem saber se a eletronuclear vai ter capacidade de honrar os contratos de dívida novos e antigos. E também querem saber como realmente otimizar o risco de financiamento e os custos por tranches. Então, seria um tranche para cada segmento específico com garantias, estruturas de garantia específicas. Então, vou pedir para o Guilherme explicar como vai ser um modelo de due diligence e passar todas essas informações. Para tratar dessas questões e responder as perguntas que foram levantadas, precisamos de informação detalhada disponível, de forma que os parceiros de EPC e as instituições financeiras possam avaliar todos os riscos e reduzir as incertezas e para decidirmos a etapa final de seleção de parceiros. E aí vemos 3 grupos de serviços que são necessários, divididos aqui em A, B e C. O serviço A é o serviço técnico. É esse serviço que vai responder perguntas como está o estado de conservação dos equipamentos já entregues, quais as garantias que ainda estão válidas, o que de fato precisamos para terminar a obra, como está o cronograma, como que a gente aloca os riscos entre a eletronuclear e o responsável pelo contrato de APC. Então, tudo isso está na parte técnica do escopo do trabalho. No serviço B, vamos avaliar os números da empresa para fornecer as informações necessárias para uma decisão embasada. Também ficamos responsáveis por toda a análise legal, por toda a documentação para o processo de seleção do parceiro. No serviço C, envolve todos esses inputs anteriores e aí nesse serviço trabalhamos nas projeções financeiras. Também é aqui que vão ser escolhidas as melhores formas de financiamento, de levantamento de fundos.
e a forma de lidar com a dívida atual. Tudo isso busca aumentar o valor total da obra. Esses serviços, eles correm em paralelo e eles têm impacto um no outro. Então, como que isso fica numa linha do tempo? O primeiro grupo de estudos tem a ver com as due diligences. São importantes para a decisão da estrutura final. A parte mais longa é a técnica mesmo, que provavelmente vai durar cerca de 6 meses. Essa avaliação envolve 2 relatórios e a gente pode colocar eles num pacote de avaliação técnica. No primeiro, teria uma avaliação de tudo que a eletronuclear já tem. Seria um olhar para o passado. A segunda seria um olhar para o futuro, para responder as perguntas que tem a ver com o cronograma futuro. Aí temos as outras due diligences. Essas due diligences vão demorar mais ou menos 2 meses, período mais curto. E aí, paralelo a isso, temos o processo de valuation. O processo de valuation, para que ele seja finalizado, ele precisa de todas as informações do processo de due diligence e as avaliações técnicas e financeiras, mas o processo como um todo começa em paralelo. Também vamos ter uma assessoria financeira que vai entregar uma estrutura financeira preliminar. E a última parte é o escopo técnico do contrato de aquisição. Com esse quadro panorâmico, a gente consegue um modelo detalhado e que pode ser submetido à eletronuclear e ao governo brasileiro, e depois de todas as aprovações necessárias e possíveis ajustes finais, a gente vai ter a documentação final e os parâmetros estabelecidos e vamos finalmente conseguir começar a dar início ao projeto. Eu acho que é mais ou menos isso para hoje. Agradeço muito a atenção de vocês e passo a palavra de volta para o Felipe. Muito obrigada a todos pelo tempo e a paciência. Muito obrigada. Estamos sem acesso à câmera nesse momento. Muito obrigada pela apresentação. Estou curioso. Agora sim, comecei o meu vídeo. O fator-chave é o preço para o consumidor. E realmente é uma questão importante quando a gente fala dos consumidores finais e falamos de alocação de riscos. Antes de seguirmos adiante, vocês falaram de modelos diferentes e que um quarto foi escolhido. Não temos nenhum tipo de comparação nos custos de capital. E como que fica com relação ao terceiro, os 3 modelos iniciais e o quarto? E em relação ao tempo, ao cronograma, quanto tempo vocês esperam que demore para terminar a fase 2? Felipe ou Guilherme? Thank you for those questions, Philip. Obrigada pelas perguntas, Felipe.
Em relação aos custos de capital, essa é uma pergunta muito importante, porque os três modelos anteriores dizem respeito aos níveis de cost of equity. Os parceiros privados assumiriam os riscos e as responsabilidades dentro de uma estrutura de equity. E agora, no novo modelo que a gente tem, os custos de capital seriam reduzidos significativamente, porque a maior parte do dinheiro para a reestruturação da dívida viria do segundo grupo de parceiros privados, que são os credores. Eles inseririam dinheiro na eletronuclear para a reestruturação da dívida e para garantir as estruturas. Em relação à segunda pergunta, eu vou pedir para o Guilherme Garcia responder. Com relação ao tempo, ao cronograma, é importante, primeiro de tudo, dizer que a eletronuclear já está num processo de aceleração crítico. E isso vai seguir em paralelo com todas essas estruturas maiores. Eles seguem com as atividades críticas apenas, para não perder os prazos, que são não só deles, mas do governo brasileiro. A ideia de que a partir de 2026, Angra 3 esteja pronta. Esse é o prazo. Nesse processo maior, tem uma parte que a eletronuclear está fazendo, e é isso que vai fazer possível a meta de 2026, o cronograma para 2026. Com relação à estruturação da dívida, a gente precisa fazer, como dissemos, todas as due diligence técnicas, que vai demorar por volta de 6 meses, mas imaginemos que até o final de 2021 a gente vai ser possível lançar o processo de seleção de parceiros. Muito obrigada, não estou vendo perguntas do chat, então vou propor seguirmos adiante. Muito obrigada pela apresentação. E nós trouxemos alguém do Ministério das Minas e Energia para apresentar como o papel do governo vai ser crucial para estruturar a estrutura e as finanças da energia nuclear. A nossa convidada estudou engenharia mecânica na UFSC e fez mestrado na UFMG. Foi a secretária executiva da administração atual, trabalhou no Ministério da Fazenda de 2012 a 2016. Hoje ela trabalha como assessora econômica desde 2019 no Ministério das Minas e Energia, buscando desenvolver a indústria nuclear. Bom dia a todos, não sei se me ouvem bem. Vou colocar a minha tela. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Sempre é difícil falar depois de pessoas tão qualificadas. Guilherme Garcia e Bordalo hoje são grandes especialistas em estruturação financeira de energia nuclear, então complexo falar depois deles, e também da contribuição muito detalhada do Milton. Mas eu vou tentar inovar um pouco na minha fala, falar um pouco de
de maneira complementar aos colegas, Felipe, hoje o Ministério de Minas e Energia insere no seu planejamento a energia nuclear. No nosso plano decenal, nosso plano energético de longo prazo de 30 anos, a gente contempla como indicativo a ampliação de plantas nucleares no Brasil. Então, há uma predisposição do planejamento em construir novas plantas nucleares. Claro que isso depende da gente vencer os desafios do projeto. Eu reforço que o Brasil é um país que a sua população ainda está crescendo. Temos uma população por volta de 220 milhões de habitantes e a gente ainda vai crescer pelo menos até 2050, segundo projeções do IBGE. Mas não só a nossa população vai crescer, como o nosso consumo per capita tende a crescer. Então, o Brasil ainda tem um potencial enorme de crescimento de demanda por energia, o que que nos desafia a ofertar essa energia de maneira equilibrada. O mundo tem projetos nucleares e o Brasil muito pouco. Quando você olha os países no mundo, desde Estados Unidos, França, China, Rússia, Japão, os países das maiores economias do mundo, têm uma participação nuclear expressiva. Nós temos pouco esse potencial, mas temos, como no nosso planejamento, hoje, uma avaliação de uso de energia nuclear para atender essa demanda crescente de energia no Brasil. E aqui uma mensagem: temos pouco ainda, utilizamos pouco esse recurso, e como dito pelo Milton, tão importante, com tantas características positivas, né? Eu gasto um pouco de tempo aqui na minha fala, essa curta fala minha, mas a gente tem muitos desafios para fazer novas plantas. Como disse Bordalo e Garcia, a gente tem um modelo de negócio muito apoiado pelo BNDES, desenhado, estruturado agora e com soluções muito importantes, equilibradas pelo BNDES, mas a gente tem um caminho, mas a gente vai ter que visitar esse tema, discutir mais para novas plantas. Então, como eu disse no começo, a gente quer que o Brasil use esse recurso como fonte de energia, ele é importante, ele é complementar a nossa matriz, mas a gente tem alguns desafios. E aí o primeiro desafio que eu já reforço acho que a gente tem um problema que no Brasil plantas nucleares são feitas por estatais, né? No Brasil, apenas estatais federais hoje podem desenvolver plantas nucleares. E isso hoje no Brasil temos, conhecido por todos, uma restrição fiscal muito grande, uma restrição, uma menor capacidade do Estado se endividar e de captar recursos, desenvolver projetos. E essa dependência do Estado dificulta em muito você desenvolver novos projetos. É intransponível? Não. Claro que a gente pode continuar desenvolvendo projetos nucleares como o Monopólio da União, mas é claro que a gente vai ter que desenhar soluções financeiras para atender essa restrição. Outra coisa um pouco já dita pelos colegas do BNDES, a gente precisa equilibrar um pouco mais essa questão de retorno e risco.
os projetos recentes no Brasil, tanto hídricos quanto os projetos nucleares, têm mostrado que o risco era muito maior do que imaginava-se inicialmente e que isso tem prejudicado bastante a taxa de retorno desses projetos. Mas isso aconteceu em vários, não foi só no projeto de Angra 3, mas no projeto de energia hidráulica a gente teve a mesma coisa, os projetos atrasaram, os projetos tiveram sobrecusto. No caso do Brasil, os projetos sofreram com a mudança climática um pouco, com a falta de água, o período chuvoso mais restrito, menor. Então, a gente precisa equacionar um pouco melhor, na minha percepção, o risco e retorno desses projetos. Tem uma figura ao lado aqui mostrando que a energia nuclear no Brasil passa por vários setores. A gente no Ministério tem grandes especialistas em energia nuclear. O Almirante Zanella é um grande especialista na área e temos no Brasil a discussão de submarino nuclear, reator multipropósito, projetos de mineração. Mas aí eu entro no meu terceiro item aqui, como que a gente monetiza essas sinergias. Eu vejo muita sinergia dos projetos nucleares, de projetos de geração de energia elétrica de fonte nuclear, e tem sinergias, mas os ganhos de sinergia não são apropriados por essa fonte de energia elétrica, ainda, pelo menos no Brasil. E para a gente buscar competitividade no preço dessa energia, a gente precisa discutir, na minha percepção, como que os ganhos de sinergia podem ser apropriados, nem que parcialmente, claro, mas que as plantas nucleares se apropriem um pouco dessa sinergia. E que seja sinergia, não ônus, né? Claro. Já entro aqui no meu último ponto de destaque, esse slide é o que eu dei mais destaque aqui de reflexões, claro que são perguntas, mas são apontamentos para se a gente quiser continuar fazendo plantas nucleares, e que a gente tem que tornar a energia nuclear no Brasil, as plantas de energia nuclear, de geração de energia elétrica de forma nuclear, a gente tem que torná-las com custos competitivos. E aí a gente precisa discutir várias coisas, mas tem duas claras aqui no Brasil. A gente tem que discutir isonomia tributária. Se a gente quer ser justo, quer mercado competitivo, a gente não pode ter uma estrutura tributária distorsiva. Gosto de falar que no Brasil, durante anos, os carros, a motorização dos carros brasileiros eram definidas pela carga tributária. Então, a gente tinha um conjunto expressivo de carros com motorização 1.0, porque a carga tributária embutia esse incentivo, né? Então, era a carga tributária escolhendo a fonte de energia, escolhendo a tecnologia. Então, aqui a mesma analogia, eu faço a analogia igual, não pode ser a carga tributária que escolha qual é a fonte energética que nós vamos atender o nosso país. Não pode ser. Então, se a gente quer competitividade da fonte nuclear em termos de preço, a gente tem que discutir muito que essa fonte tenha uma carga tributária equivalente a uma energia gerada de fonte eólica, de fonte solar, ou mesmo de fonte térmica utilizando gás natural. Então, a gente tem que discutir isonomia tributária. Lembrando, para quem não é tão familiarizado com o Brasil, a carga tributária nossa é altíssima, em especial em cima do setor elétrico. A gente também tem no Brasil encargos setoriais, taxas, tributos específicos ao setor elétrico, que também provocam distorção na definição da fonte mais competitiva. Há fontes que recebem subsídio. No Brasil, carvão recebe subsídio anual ainda, expressivo. Há fontes de pequenas centrais hidrelétricas, eólicas lá, que também recebem incentivo, subvenção.
o que tudo isso ajuda a distorcer o preço da energia. Então, para a gente discutir preço competitivo da energia nuclear, precisamos, de fato, discutirmos isonomia das fontes. E a gente deixei esse box azul embaixo com a pergunta que temos, um desafio, como a gente vai poder tornar essa fonte de energia competitiva com o Brasil caminhando para uma desregulamentação total. Estamos no Brasil hoje abrindo o mercado de energia, fazendo uma migração dos consumidores para serem livres aqui no Brasil. O consumidor tem direito à escolha de onde ele compra, de quem ele compra a sua energia, né? Estamos caminhando para uma abertura do mercado, estamos caminhando por uma abertura grande, talvez total, né? E a gente vai ter um desafio de como encaixar essa fonte elétrica dentro do mercado de livre escolha do consumidor. De novo, acho que a mensagem importante temos essa fonte como uma fonte importante para a expansão da nossa matriz elétrica, ela é importante, ela tem características que fazem com que essa energia seja considerada como importante. A gente tem projetos perto do centro de carga, que precisam de menos custo de consumo, confiáveis, energia limpa, baixa geração de carbono, etc. Mas temos aí esse desafio, temos que responder todos os itens econômicos para que essa fonte de fato possa cumprir a sua missão no nosso planejamento. E eu trouxe aqui o meu último slide, mostrando, ainda discutindo que essa fonte ainda tem os seus competidores naturais aqui no Brasil. O Brasil é um país com a matriz extremamente renovável. Muito se discute sobre matriz energética no Brasil. A gente, às vezes, não tem profundo conhecimento dela, mas é uma matriz, na minha opinião, absurdamente renovável, altíssimo nível de renovabilidade, né, da matriz. Isso é ótimo, claro, mas é muito alto, de fato. A gente tem 84% da matriz renovável, é surpreendente. Destaque para as nossas hidrelétricas. O país é um país que tem muita água. Também tem uns colegas do Ministério da Agricultura que brincam que o país é um exportador não de alimentos, mas de água. A gente exporta água para o mundo por meio de alimentos, é isso mesmo. O Brasil tem uma abundância de água. É um país que descobriu o seu potencial de energia eólica, em especial no Nordeste. Há pouco tempo atrás, o planejamento imaginava que o Nordeste brasileiro seria um demandante de energia elétrica, hoje ele é exportador. A gente tem uma matriz eólica crescendo muito, que traz dificuldade de planejamento e execução. Temos, claro, quando você gera muita fonte intermitente, você tem as suas dificuldades naturais de operação. É um país que está crescendo a sua matriz solar também, que tem a sua importância. Esse gráfico da direita mostra a geração distribuída, né? Que no Brasil vem crescendo muito, mas volta àquele slide anterior, temos um problema de subvenção, temos um problema de distorção de preço. Eu praticamente sou muito favorável à geração distribuída, acho que é uma tendência também, mas no Brasil tem um problema de distorção de subsídio, então a gente faz uma alocação de preço ineficiente nela, mas de fato vem crescendo a geração distribuída, basicamente também solar. Vamos ter aqui uma expansão grande de geração de energia por fonte de gás natural. O Brasil, explorando o pré-sal, tem muito gás e vai poder utilizar esse gás de diversas formas, mas acreditamos que uma das formas é a geração de energia elétrica, somente perto da área de produção de gás, né? É uma matriz que deve cair bastante seu consumo de carvão, deve cair de óleo combustível,
questões de preço, questões ambientais, e óleo diesel idem. E temos o desafio da energia nuclear, pós-Angra 3, eu diria. Acho que Angra 3 há uma decisão de concluirmos. Temos a convicção que é importante concluir esse projeto. Ele é um projeto que traz segurança energética, traz sinergias para o setor nuclear brasileiro, traz sinergias para o programa nuclear brasileiro. Mas, além de Angra 3, a gente precisa gastarmos energia em tornar essa fonte mais, e cada vez mais, claro, competitiva, em grande parte tirando distorções que já temos aqui no mercado brasileiro. Mas aqui o último slide mostrando que nossa matriz é renovável, é muito renovável, vai continuar sendo. Poucos países podem ter uma matriz comparável a essa. A gente tem recursos naturais que permitem, claro, mas é uma matriz, de fato, que orgulha muito o nosso planejamento. Era isso a minha fala inicial. Devolvo a palavra aqui para Felipe e me coloco à disposição para trocarmos ideias e tirarmos dúvidas, claro. Thank you, Elton. I mean, you really Obrigado. Você mostrou que há muitos desafios, mas também muitas oportunidades no sistema do Brasil. Eu estou um pouco longe do meu... saindo um pouco do papel de moderador, mas, assim, por exemplo, tem uma questão com a transmissão, porque vocês precisam de linhas de transmissão muito compridas, então isso tem um custo alto. Você falou um pouco da parte socioeconômica, então, assim, tratar de todos os benefícios que existem com as formas diferentes de geração de energia, a gente pode gerar vários benefícios socioeconômicos para o país, porque criam vários empregos com pessoal qualificados e que duram muito tempo. Você falou dos desafios, mas você também falou de questões chaves que devem ser consideradas. Bom, tem uma parte aqui escrita em português, então não estou conseguindo ler. Bom, mas o próximo palestrante, Maurício Chacur, é um engenheiro com uma pós-graduação em Finanças e Administração. Ele já trabalhou no BNDES, numa posição de gerência. Ele era o chefe do Departamento de Compliance. Ele trabalha para o estado do Rio de Janeiro, onde foi secretário do Desenvolvimento Econômico e é o CEO de uma empresa também. Maurício vai apresentar os desafios tecnológicos. Maurício. Obrigado, Felipe. Boa tarde para todo mundo. Boa noite para alguns. É um prazer participar desse evento e eu gostaria de agradecer a Abdan e a WNU pelo convite. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Ok, acho que está todo mundo vendo o slide. A ideia é falar um pouco da metodologia usada para fomentar pequenas empresas e introduzi-las ao novo sistema nuclear. Mas antes disso, deixa eu falar um pouquinho do SEBRAE. O SEBRAE é uma organização privada sem fins lucrativos, cuja missão é essencialmente apoiar pequenas e médias empresas e fomentar o empreendedorismo. O SEBRAE está presente por todo o país.
E tem vários de pontos de serviços e mais de 6.000 funcionários por todo o país. E nós somos assim. E como ajudamos as pequenas empresas? A gente promove inovação, promove abertura de mercado, e dá consultoria. Infelizmente, não fazemos empréstimos, mas damos assessoria a acesso de crédito e ajudamos a aumentar e fortalecer os pequenos negócios no Brasil. E quem apoiamos? Há 11,6 milhões de pequenas empresas formais no Brasil, que são os nossos clientes. O segmento representa 99% dos estabelecimentos formais e emprega 51% dos brasileiros com carteira assinada. No Brasil, nós temos uma economia formal e informal, e a informal é muito forte. Ela representa quase 50% da economia total, ao lado da economia formal. E, de acordo com o Sebrae, mais de 50% das empresas exportadoras são micro e empresas ou pequenas empresas. Elas são pequenas, mas foram responsáveis por 1,24 bilhões de dólares em comércio internacional. Então, o Sebrae tem um grande potencial para fomentar os pequenos negócios e prioriza a internacionalização e planejamento estratégico de negócios. E uma forma de atingir esse objetivo, pensamos, seria trabalhar com o setor de energia nuclear. Mas por que o setor de energia nuclear como parceiro? Essa manhã, aliás, eu escutei aqui no curso que é um momento muito bom de estar trabalhando com o setor nuclear. Foi o que o senhor Milton Kaplan falou e eu concordo com ele. Quando o Ailton mostrou os slides dele sobre os números no Brasil e os números internacionais, eu verifiquei os números e estão bem parecidos com o meu, então tudo bem. PNE significa o Plano Nacional de Energia de 2050. Ele prevê de 8 a 10 novos gigawatts na energia nuclear no Brasil, até 2050. O que significa 8 novas usinas nucleares a serem construídas no Brasil. Além disso, a gente tem a expansão da Angra 1, a gente tem a modernização da Angra 2 e tem a construção da Angra 3. Tem um projeto de construir um reator multipropósito. A gente tem mais de 50 bilhões de dólares investidos nos próximos 30 anos. E, além disso, o Brasil controla a tecnologia de ciclo de combustível, que é uma tecnologia muito importante. Em termos mundiais, alguns pontos a mencionar. O mercado internacional está previsto para construir 158 novos reatores até 2030. Isso significa que ele representa 1,2 trilhões de dólares em aquisições no mercado doméstico nacional e aquisições internacionais de 530 milhões de dólares no mercado internacional. Tudo muito grande, muito dinheiro. As projeções da OECD em relação a emissões de carbono prevêem que haverá um acréscimo de 62% da energia nuclear até 2040. Mais de 50 países usam energia nuclear e cerca de 220 reatores para propósitos de pesquisa. Temos, no momento, 50 reatores sendo construídos no mundo.
Então, um setor muito robusto, muito dinâmico. E considerando tudo isso, considerando esse potencial, vamos começar a trabalhar com a ABDAN, que é a Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Energia Nuclear do Brasil. É um setor que promete muito. E esses números todos, eles mostram que existem milhares de oportunidades. E temos um trabalho de trazer isso para os pequenos empreendedores também. E acreditamos que a melhor forma de fazer isso é através da inovação, da tecnologia e de produtos e serviços muito competitivos. Então, como eu disse, começamos a trabalhar com a ABDAN e com eles estamos desenvolvendo o seguinte: o nosso apoio para o setor de energia nuclear, junto com a ABDAN. Estamos planejando a internacionalização do setor de energia brasileiro. Temos um projeto junto à Apex. Estamos estudando a inserção nos suprimentos, nas cadeias de suprimento globais de inovação. Estamos organizando eventos de trocas de tecnologia nuclear no ano que vem, provavelmente no meio do ano que vem, o NT2E. E temos a Arena Tecnológica, que é o motivo essencial desse trabalho. Vou explicar melhor a metodologia. É assim que tentamos apoiar as pequenas empresas para inseri-las na cadeia de suprimentos global. Temos a intenção de internacionalizar empresas para desenvolver soluções tecnológicas para empresas grandes, baseadas em inovação. Então, em outras palavras, com a Arena, a gente está tentando criar soluções tecnológicas. Bom, me corrigindo. Na Arena, a gente está tentando desenvolver soluções novos negócios com competitividade que possa levar à internacionalização das pequenas empresas. Para levar a cabo os projetos da Arena Tecnológica, a gente tem essas empresas que chamamos de empresas âncora. Tem 4 grupos brasileiros: Amazon, Eletrobras, INB, Indústrias Nucleares do Brasil, e a ATEC. Estamos também trabalhando com 3 multinacionais: a Rosatom, da Rússia, a Westinghouse, dos Estados Unidos, e a Framatome, da França. O programa é um programa onde todos saem ganhando. A empresa grande apresenta o desafio tecnológico para empresas pequenas, e essas empresas pequenas vão receber treinamento, apoio, financiamento, e aí essa empresa pequena vai tentar ajudar a empresa grande a resolver o seu problema. O conceito é simples, mas ele requer muito trabalho. Aqui dá para ver que, se você parte da estratégia para a operação, a gente tem os temas, primeiro de tudo. Os temas são o campo onde vamos trabalhar, onde o problema está localizado. Para deixar claro, vamos pensar num exemplo do setor de gás e de petróleo. Vamos dizer que estamos tratando de fornecimento e tratamento de água. E aí a gente tem um desafio. Esse desafio é o problema ou a limitação
que a empresa tem nesse tema em particular. Seria, no caso, a dificuldade em remover partículas do resíduo. Esse é o problema e é necessária uma solução. E aí você passa para tecnologias e soluções. O próximo passo. São formas diferentes de abordar o problema com a tecnologia. Vamos dizer que você use precipitação biológica como tecnologia para remover partículas. É aí que você vai encontrar a solução para o seu problema. E aí, finalmente, chegamos aos requerimentos. Esses requerimentos eles refletem as características e os parâmetros que a tecnologia precisa ter ou executar para resolver o problema. No nosso exemplo, vamos dizer que os requerimentos sejam fluxo contínuo, um fluxo mínimo, contínuo, vamos dizer, de 25 metros cúbicos por hora e um custo máximo de $1 milhão. E aí, dessa forma, você cria o desafio tecnológico. A companhia, a empresa pequena vai tentar resolver esse problema. Vamos ver como isso funciona na prática. Então, aqui está o fluxo do processo. Primeiro de tudo é fazer a prospecção junto com as empresas de grande porte, como eu mostrei antes. Entrevistamos essas empresas, debatemos, discutimos, definimos os temas e os problemas que elas querem resolver. Esse é o primeiro passo. Demora um certo tempo para fazer. Em seguida, tem a prospecção tecnológica. É aí que estudamos para entender as tecnologias disponíveis mais apropriadas para resolver o problema. Nesse momento, desenhamos os desafios tecnológicos e criamos um relatório das perspectivas tecnológicas. Temos, então, a terceira etapa. Preparamos a notificação pública, comunicamos startups e empresas pequenas e definimos os parceiros tecnológicos. Paralelo a isso, mapeamos acionistas, identificamos fundos, instituições de pesquisa, universidades, instituições de regulação, todos os potenciais parceiros que podemos ter nessa arena. Aí, então, vem a seleção das startups e das pequenas empresas que participaram do momento da notificação, comunicação pública. A etapa 6 é onde entra realmente a importância da Sebrae. É aqui que a Sebrae vai dar todo o apoio à pequena empresa para que eles possam elaborar o seu plano de negócios, para que eles possam preparar o programa de inovação. Oferecemos o apoio para que decidam sobre o financiamento, discutimos propriedade intelectual e discutimos como que fazer o pitch no mercado, como que vender o seu produto no mercado. Esse é o essencial do nosso trabalho durante esse processo. As próximas duas etapas são a arena tecnológica em si. Esse é um evento que pode ser presencial ou virtual, a depender do momento em que ele vai acontecer. É aqui que nós juntamos todos os players. A companhia grande se apresenta o seu desafio, a companhia pequena apresenta a sua proposta, eles negociam entre si, eles falam com universidades, com centros de pesquisa, eles falam com fundos, eles tentam conseguir financiamento,
todo mundo se conversa para tentar encontrar a melhor forma de fazer uma parceria. Tudo isso é na intenção de viabilizar uma solução tecnológica para a empresa grande. No final de tudo isso, depois de discutir as condições da parceria, discutir o financiamento, os marcos, a propriedade intelectual, eles assinam o contrato para o desenvolvimento do projeto. Então, com essa metodologia, a nossa arena tecnológica está bastante interessada em inserir pequenas empresas no mercado internacional com inovação e criatividade. Nesse momento, estamos na segunda etapa, estamos desenvolvendo esse trabalho junto com o Abidã, como eu disse, aqui nessa fase, nesse estágio número 2. Provavelmente até o final desse ano, finalizamos essa etapa. Sobre a comunicação pública, provavelmente ela vai ser feita em janeiro ou fevereiro de 2021, ano que vem. E é assim que as empresas pequenas ficam atentas nesse momento da comunicação pública. A Arena provavelmente vai acontecer em julho ou agosto do ano que vem, provavelmente durante o NT2E, Nuclear Trade and Technology Exchange, como eu disse antes. Bom, acho que chegou a minha hora. É isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que essa apresentação tenha encorajado pequenas empresas a participar na arena tecnológica. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e pelo tempo. E muito obrigada. De volta com você, Felipe. Obrigado, Maurício. Essa é uma abordagem muito legal e uma boa demonstração que funciona bem também para os projetos nucleares, porque há muito espaço para trabalho, porque envolve vários tipos de qualificações e habilidades diferentes. E são projetos de longo prazo. Então, eu acho que é uma abordagem muito interessante. Temos o último palestrante, Rodrigo Viana. Ele é um especialista em Business Intelligence. Ele trabalha na Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. E o principal objetivo da agência é ajudar a empresas brasileiras a encontrarem as melhores oportunidades no exterior. E vamos falar sobre a análise do risco país. Estamos um pouco adiantados, então talvez tenham 5 minutos a mais no final. Muito obrigado, espero que todo mundo esteja vendo a minha tela. Oi, muito obrigado, moderador, muito obrigado pelas apresentações dos meus colegas. Também gostaria de agradecer o senhor Cunha e outros colegas da Abidã pelo convite e todos que colaboraram para realizar essa apresentação hoje. Somos especialistas em comércio exterior e gostaríamos de alinhar o nosso conhecimento com o conhecimento específico da Abidã no setor nuclear, para realizar esse trabalho da melhor forma possível. Então, vamos começar. Acho que, em primeiro lugar, é bom dar algum contexto para as pessoas que não conhecem bem a Apex Brasil. A Apex Brasil é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos que trabalha para promover produtos e serviços brasileiros no exterior e para atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Então, essas são algumas das principais atividades da Apex. A gente dá capacitação em empreendedorismo, inteligência de mercado, atração de investidores. E somos também responsáveis
por desenvolver webinários para analisar algum setor ou uma área específica. Também desenvolvemos ferramentas de inteligência de mercado e também fazemos outros trabalhos com metodologia interna para ver quais são os melhores mercados para focar, considerando vários setores diferentes, ajudando as exportações das empresas em cada setor. Essa apresentação contempla o trabalho que realizamos junto com a Abdan e é o que eu vou apresentar. A gente dividiu esse trabalho em 4 frentes principais que tratam de algumas diferenças. Em primeiro lugar, temos 2 setores sendo analisados, um de energia nuclear e outro de medicina nuclear, que está do lado direito da tela. Nós também dividimos esses setores em outros que tratam de exportação e em atração de investimento. E com essa divisão temos então 4 frentes principais. Esse trabalho incluiu 5 atividades principais, que eu vou falar na sequência da apresentação. O primeiro conjunto foi para definir o HS6. Para quem não sabe, o HS6 significa o Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Alfândegas, e é usado para avaliar o que é exportado e importado entre países. Ele trata de um código em 6 dígitos para determinar como que um produto vai ser exportado ou importado. Aqui usamos um código específico do Mercosul. Em segundo lugar, fizemos uma lista longa de países. Depois fizemos a definição das variáveis que consideramos no ranqueamento. E, finalmente, a aplicação do modelo e alguns prospectos para os grupos de trabalho final. Então, primeiro vamos falar um pouquinho da definição de HS6. Junto com a Abdan, nós analisamos todos os produtos da HS6 que tiveram alguma relação com a energia nuclear. E nós os dividimos com os que têm uma relação específica com o setor que estamos analisando. Não temos um número limitado de HS6 que temos que usar. Muitas vezes, quando considerando um número muito grande de HS6, alguns produtos ficaram sendo relacionados a vários setores, não só ao setor nuclear. O que não nos deu, às vezes, uma resposta muito precisa sobre a classificação. Por exemplo, é interessante considerar o HS6, mas embora seja parte de várias outras máquinas no setor nuclear, é também parte usada em vários outros tipos de maquinário em outros setores. A intenção aqui era dar mais uma visão geral do que contemplamos nas variáveis de comércio. Então, consideramos 9 HS6 para o setor nuclear e 3 para o setor de medicina. Depois, vamos falar do segundo passo, que é a lista longa de países. Para definir os países da lista longa, a gente avaliou cerca de 40 países e fizemos 2 análises. Para a primeira, só usamos 2 variáveis. A gente pensou nas exportações brasileiras para cada uma e as importações e as exportações totais do país. E também pensamos nas importações totais de cada país e nas importações brasileiras de cada país, usando o mesmo HS6 para os 2. Aqui são os países que se destacaram nas variáveis. Falamos com o nosso especialista da Abdan para definir o grupo total de países. Então, consideramos 38 países para essa análise.
como você pode ver no mapa, temos vários países semelhantes, mas também temos algumas distinções entre as duas frontes. Temos muito mais países sul-americanos nas exportações e, por outro lado, temos mais países da União Europeia e do Oriente Médio na atração de investimento. E também tem uma tendência no norte da África. Só para mencionar alguns exemplos aqui. Seguindo na sequência, vamos falar um pouco mais da definição de variáveis que consideramos no nosso modelo. Dividimos nosso modelo e na nossa análise em 5 blocos de desempenho, que vou representar aqui. Para a atração de investimentos, usamos mais um bloco adicional que é muito específico para o tópico de atração de investimento. Então, até agora, os 5 blocos aqui, nós usamos o volume de trocas comerciais, competição, crescimento dos negócios, macroeconomia e especificidades do setor. Vou falar um pouco das variáveis de cada um. E o primeiro é o setor comercial, que usamos o HS6 já demonstrado anteriormente para avaliar. Como exemplo dos que eu não tenho ciência, a vocação de importação simétrica relativa mostra a habilidade de um país de atrair investimento em proporção ao tamanho da economia. É uma variável considerada com o volume total de exportações do Brasil para cada país. E para a atração de investimentos, temos as mesmas variáveis, mas com o fluxo inverso considerado. O crescimento de trocas comerciais é composto de variáveis que analisam a dinâmica de mercado. Então, para avaliar o crescimento de uma variável apresentada nos slides anteriores, tanto numa forma percentual quanto bruta. Para a atração de investimento, temos as mesmas variáveis com o fluxo inverso. No terceiro bloco, vamos falar como que a concorrência funciona no país específico que poderia comprometer as exportações brasileiras. Então, vou mostrar as principais variáveis. E a vantagem comparativa revelada simétrica mostra a relação de um país com os outros parceiros. É importante reforçar de novo que, para a atração de investimento, consideramos o fluxo inverso. A macroeconomia é o único que não está diretamente ligada ao setor nuclear e considera a macroeconomia de cada país e analisa variáveis ligadas ao PIB ou algum outro índice bancário, ou índice de desempenho logístico, ou índice de comércio internacional. Também, às vezes, algumas variáveis populacionais e, finalmente, nós também usamos variáveis do gasto do consumidor e do consumo bruto do consumidor, considerando cada especificidade do setor. Para o bloco de especificidades dos setores, temos a primeira frente, que é a de energia nuclear. Nós coletamos 45 variáveis aqui, 19 das quais nós usamos para calcular a frente de exportação e 39 para a frente de atração de investimentos, sendo que as outras foram usadas em outras formativas. Então, temos, por exemplo, o consumo de energia pelo consumidor final, o uso de energia por setor, o preço da energia no setor industrial, o número e a capacidade de reatores nucleares, a geração de energia nuclear em terawatt-hora e os resíduos nucleares. E muitos outros. Só aqui alguns exemplos. E, finalmente, temos as variáveis usadas no setor específico de medicina. E dessas usamos 5 variáveis para o setor de exportação e 14 para o de investimento, de atração de investimento. Temos diagnóstico por imagem, temos a venda de aparelhos de radiação, venda de aparelhos cintilográficos e também outras variáveis de exportação, como exportação de eletrocardiografo
eletrocardiógrafos e de meios de contraste. Okay. After defining and collect all the variables referring to the country selecting the long list, we are able to Consideração ao ranqueamento de países, nós colocamos por prospectos e a forma que fizemos é normalizar a distribuição para cada variável, dividindo todos os valores para os possíveis valores de -1, 1, 3 e 5. Dito isso, e mostrando esse exemplo, aqui contém algumas variáveis usadas na nossa análise, juntamos todas as variáveis na mesma tabela e demos uma nota para cada variável. E no final, cada bloco recebeu a nota considerando o conjunto das variáveis e foi colocada na distribuição normalizada. Finalmente, o último passo, nós escolhemos 4 países que tiveram bom desempenho. Por causa da limitação do tempo, eu só vou mostrar esse exemplo aqui da medicina nuclear, para mostrar um pouco dos insights que a gente teve durante esse trabalho. Então, o mapa mostra onde estão os países que receberam as melhores pontuações e os países que receberam os países 3, a nota 3 estão em amarelo, os que receberam -1 estão em vermelho, considerando todas as variáveis do modelo, a nota final de cada país. Eu escolhi 4 países que receberam uma pontuação boa, então vou mostrar como que alguns atributos contribuíram para isso. Então, eu vou exemplificar esses usos nos Estados Unidos. Como vocês veem, o país tem o maior total de importações do setor, recebe mais exportações brasileiras, tem o maior número total de vendas de diagnósticos por imagem e de aparelhos de radiação. E também é importante mencionar algumas fraquezas do país. Então, sofreu uma das maiores quedas na importação do setor desde 2014. E estamos criando estratégias para contornar esse problema. Então, é importante mencionar essas fraquezas, como a que eu acabei de dizer, das maiores quedas de importações em 2014, e é o segundo maior exportador no setor. E isso pode comprometer as nossas exportações lá. Fizemos essa análise com todos os 38 países, e aqui são só alguns insights bem resumidos. Mas no trabalho a gente entrou em muito mais detalhe e usamos um número muito maior de variáveis. Então, só para não entrar em muito mais detalhes, a gente consegue ver o resultado das outras frentes de trabalho, como, por exemplo, a de energia nuclear aqui. A gente também tem a questão da atração de investimento para a energia nuclear. E aqui vemos insights por país. E, finalmente, temos os insights para a atração de investimento no setor nuclear. Temos os insights de cada país e as notas finais de cada país, que tiveram pontuações diferentes, e isso está representado na cor. A gente também considerou variáveis diferentes, dependendo do escopo de cada frente de trabalho. E, só para concluir, vou mostrar um vídeo rapidinho que representa como nós estruturamos a nossa ferramenta e geramos esses insights. Então, a gente vê aqui todas as pontuações finais dos países. E aqui a gente pode escolher qualquer frente de trabalho ou qualquer vertical em qualquer país. E clicando na célula, a gente vê todas as variáveis utilizadas. E se a gente clicar em avaliar, a gente fica com uma visão clara das forças e das fraquezas de cada país que a gente seleciona. Dá para ver também que, à medida que eu mudo o país, mudando o país, muda também o bloco, as variáveis por bloco. Então, essa parte está ligada à seleção de país e mostra o número total para cada bloco.
A gente pode ver isso no final do bloco de cada frente de trabalho. E, finalmente, temos uma quarta parte do arquivo, em que a gente pode selecionar o país ou a frente, mas, em vez de selecionar só um país, a gente pode selecionar dois para comparar os dois. Então, nesse exemplo, eu vou selecionar 2 países que foram bem avaliados em questão de exportações no setor de medicina, e eles vão mostrar qual país foi melhor e qual país foi pior na pontuação final. Então, mostra em que variável um país foi melhor que o outro e em quais variáveis um país teve uma diferença muito grande do outro. Às vezes, um foi 1 e o outro foi -1. Ou então, um país resolveu 3 e o outro -1 na mesma variável. Então, o trabalho que o país que foi melhor fica em verde e o país que foi pior fica em vermelho. Então, acho que é só isso. Só um pouquinho do que eu queria mostrar brevemente aqui para a Abidão, o que a gente fez junto com a Abidão, no sentido de dar uma ideia de em que país investir, esforços e tudo, e quais são os prós e contras de cada país. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo. Muito obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. É um tópico fascinante. É uma transição interessante para chegar na conclusão desse painel tão interessante, porque a avaliação por país é uma questão chave quando você considera território, estruturação e também alocação de risco. Temos uma situação muito interessante, que é a seguinte: quando se trata de financiamento de projetos nucleares, se vamos chegar aos objetivos, às metas de geração de energia nuclear, como que a estruturação, as mudanças de estruturação podem contribuir no financiamento de projetos? Você tem alguma resposta que você possa nos dar? Milton? Essa é uma ótima pergunta. Gostaria que houvesse uma resposta simples. A resposta simples seria: temos que achar modelos como estão sendo feitos no Reino Unido, baseado em ativos. Se você consegue encontrar um modelo em que você consegue alocar mais risco no governo e consegue chegar mais perto dos custos de capital governamentais, seria o custo mais baixo de capital possível. Mas essa não é uma resposta completa, porque a maneira real de avaliar os custos de capital é melhorar a performance dos projetos. Qualquer um que já tenha visto as previsões para 2020 do World Energy, eles analisam os custos de capital para projetos solares também. Os custos de realização de financiamento são 20% a 50%, e dependendo das políticas de cada país, os custos de capital se tornam muito baixos. E por quê? Porque você consegue custos de capital baixos com acesso a bons fundos, mas também porque tem estruturas onde tem muita certeza em torno do fluxo de caixa. Você sabe quanto vai entrar. Talvez essa não seja uma resposta tão simples, mas precisamos de estruturas mais colaborativas, onde haja menos pessoas em disputa umas com as outras. O modelo da Inglaterra é um modelo interessante, todos voltados para o sucesso. É mais ou menos isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada, Milton. Acho que essa é uma forma interessante de concluir. Abre a questão para muitos outros tópicos, mas realmente estamos sem tempo agora. Eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes de hoje por suas apresentações. Os vídeos ficarão disponíveis no website da WNU.
Gostaria de agradecer a todos pela participação e desejo tudo de bom para a H3 e para o Programa Nuclear Brasileiro. Fiquem todos seguros. Tchau, tchau a todos.